Oi, gente, tudo bom? Mais um Giro Ambiental no ar. E aqui nesse quadro a gente fala sobre assuntos ligados ao meio ambiente. Às vezes falamos também sobre a questão da exploração ambiental, dos nossos biomas, fauna e flora. Mas e se eu te disser que essa questão está chegando, lá em cima, na Lua? Hoje nós vamos falar sobre a questão da exploração na Lua e o Acordo de Artemis. O nosso convidado de hoje é o Renato Las Casas, que ele é graduado e mestre em Física pela Universidade Federal de Minas Gerais, além de ter atuado por mais de 30 anos no grupo de astronomia da mesma universidade, da Universidade Federal de Minas Gerais. Renato, obrigada pelo seu tempo que você tirou aí para conversar com a gente. Eu que agradeço muito pelo convite, Dalila. É um grande prazer conversar com vocês. Renato, você que trabalhou tanto tempo nessa área da astronomia, agora chegamos com essa questão da exploração da Lua. O que a gente tem a pensar sobre esse assunto em 2022? Ô, Dalila, a Lua vai ser explorada, não resta dúvida. Agora, eu espero que nós tenhamos comprometimento no explorar a Lua, que nós não façamos com a Lua algo semelhante como temos feito com o nosso planeta. Mas agora já está prevista a volta do homem na Lua. A NASA está preparando uma missão, a missão Artemis, que vai levar novamente o homem à Lua, vai levar o primeiro homem de cor à Lua, a primeira mulher à Lua. Mas para que o homem possa voltar na Lua, antes vai ser construída uma plataforma onde esse foguete vai poder descer. É um foguete muito maior do que os da missão Apollo, das missões Apollo, né, que já estiveram por lá. E ele vai descer e, no processo de descer, ejetando gases para ter uma descida controlada, certamente, devido à grande potência dos motores, ele vai jogar pedras em várias direções. E essas pedras poderiam estragar a própria aeronave, o próprio foguete. Aí, então, a necessidade de ser construída essa base. Mas o interessante como que essa base vai ser construída? Vai ser construída com material da própria Lua, evidentemente. Ficaria muito caro levar material daqui para lá. Vai ser construída com impressoras 3D. Vão ser construídas plataformas que vão ser montadas essas plataformas 3D. Eles vão colhendo material, vai ter um sistema de transporte desse material, de onde está sendo colhido até a impressora 3D. Esse sistema caçambas que vão ser sustentadas por cabos. As torres iniciais e finais são torres móveis, e bolaram um sistema em que esses cabos podem aumentar o tamanho deles. E aí, então, essa impressora 3D vai construindo os blocos e vai montando. Bem, vai haver uma exploração da Lua, não resta dúvida. Certamente, não tem como evitar que o que eu acabei de narrar seja feito para receber as naves Artemis, né? E, a partir daí, o pessoal vai procurar por recursos como água. Essa descida, essa base está sendo construída próximo ao Polo Sul lunar, porque nós já sabemos que no fundo de algumas crateras tem água congelada. Algumas crateras onde a luz do Sol nunca bate, justamente por estarem próximos ao Polo lunar, não fica voltado em um instante para o Sol. E aí, então, essa água está conservada lá, está mantida lá na forma de gelo. Essa água deve ser usada não apenas para a subsistência dos próprios astronautas, mas também pensa-se em, a partir desta água, fazer combustível para viagens mais longas, como, por exemplo, viagens para Marte. Professor, e assim, por que depois de tantas décadas lá dos anos 60, 70, hoje a NASA se volta novamente para essa questão de levar
pessoas novamente à Lua? Realmente essa questão da exploração do material que pode ter lá? Também, também. Agora, o que eu vejo mais importante falar nesse aspecto, né, porque o homem não voltou desde os anos 60 até hoje, porque como não voltou na Lua, Dalila, porque não havia necessidade do homem voltar na Lua. Na realidade, a ida do homem à Lua foi o que eu considero a maior jogada de marketing de todos os tempos, a maior jogada de marketing da história. Uma jogada de marketing que foi fundamental na chamada Guerra Fria da época, onde tanto os Estados Unidos como a União Soviética procuravam atrair a atenção do mundo, não apenas com seu poderio militar, mas também com seu poderio científico. E aí, então, o presidente Kennedy achou por bem não medir recursos para levar o homem à Lua antes da União Soviética. Olha, as missões Apollo hoje não passariam nos mínimos quesitos de segurança. Foi, inclusive, assim, muita sorte não termos tido vários e vários acidentes graves nessas missões Apollo. Mas por isso que o homem não voltou até lá. Agora, hoje, nós estamos com um novo modelo de exploração espacial, um modelo que não está baseado apenas nas grandes agências espaciais, né, dos grandes países, mas um modelo em que firmas privadas estão desempenhando papéis fundamentais. E dentro deste modelo, há espaço não apenas para usarmos a Lua, como eu já falei, como um entreposto ou uma rodoviária para viagens mais distantes, mas também para o turismo espacial. O turismo espacial que também já é uma realidade, atualmente de uma forma muito acanhada, mas acredito que muito em breve, talvez em questão de 10, no máximo, estourando 20 anos, nós já estejamos fazendo turismo espacial na Lua. Talvez não no solo lunar, mas daqui a 10 anos, muito possivelmente... Dá uma voltinha, né? Agora, veja você, né? Dentro deste sistema capitalista que nós vivemos, seria muito interessante para alguma firma colocar até mesmo uma propaganda, vamos exagerar, colocar um outdoor lá na Lua. Então, esperando que isso não aconteça, né? E nós nunca vamos olhar para a Lua e vermos lá projeções de alguma marca, de algum produto. Talvez a gente não veja, mas quem sabe as gerações futuras, porque a partir do ponto que se dá o primeiro pontapé, pode se esperar muita coisa, né? Pois é. Aí a necessidade de termos um acordo de exploração da Lua, né? O que não temos até hoje, né? Temos um acordo que muitos chamam de desacordo, que é o Artemis. Por que desacordo? Porque foi feito nos Estados Unidos, com alguns países, a grande maioria deles que não tem programas espaciais, mas a revelia da China, por exemplo, que hoje é uma grande potência espacial e já presente na Lua, e com projetos de exploração da Lua, ou mesmo a revelia da Rússia. Mas então falta um acordo forte, não é também para ser feito um acordo para se passar por cima, né? Falta um acordo forte sobre a exploração lunar. Infelizmente, me parece que o mundo não está no momento adequado para a construção desse acordo, infelizmente. Para evitar o que você falou no começo de transformar a Lua, de cometermos os mesmos erros na Lua que cometemos aqui na Terra, a gente precisa desses acordos, de regras, de meios de garantir que tudo esteja dentro de uma margem saudável para o local. E é disso que tenta tratar, né, pelo que você já falou, o Acordo de Artemis. E eu dei uma lida, inclusive a matéria que fala sobre o próprio acordo diz que ele é muito vago.
Então, quer dizer que as partes envolvidas ainda não estão totalmente, vamos dizer, firmes sobre essa questão, ainda tem muito que se discutir. Ele é muito vago, os pontos abordados são temas, são pontos, vamos dizer, indiscutíveis, que todo mundo quer. Agora, como viabilizar isso? O acordo de Artemis proposto, ele pressupõe uma coordenação dos Estados Unidos, tanto da exploração científica da Lua, como também da exploração comercial. Ora, China, Rússia jamais vão aceitar um acordo desse tipo. E quem está propondo esse acordo, no caso, são os Estados Unidos. São próprios Estados Unidos. São Uhum. próprios Estados Unidos. Como alguém já se referiu, com isso, os Estados Unidos está pedindo licença ao mundo para explorar a Lua dentro desses padrões que estão estabelecidos lá no acordo. E o que você acha que pode ser melhorado nesse acordo para tentar garantir esse espaço lunar, essa exploração da forma mais saudável possível? Na minha opinião, o pontapé inicial deste acordo deveria ser o que está lá no acordo Artemis, tirando apenas esta supremacia dos Estados Unidos. Ou seja, que as grandes potências que estão com o projeto de exploração da Lua, que elas se sentem e façam uma distribuição que seja de responsabilidades. No caso da exploração mineral, que seja muito bem discutido até que ponto essa exploração mineral pode ir e com que objetivos, se é uma exploração para a humanidade como um todo ou uma exploração para enriquecer alguma firma ou algum país. Isso tem que ser muito discutido, né? E me parece que estamos longe disso. Uhum. Porque senão corre o risco da gente estar lidando aí com uma privatização da Lua. Com toda certeza, com toda certeza. E você, como um profissional da área que já estudou muitos anos sobre isso, se dedicou mais de 30 anos à astronomia na Universidade Federal de Minas Gerais, você acredita que esse momento seria assim uma nova, por assim dizer, uma nova corrida espacial para garantir quem consegue esses recursos primeiro, quem consegue chegar lá e, vamos dizer, fincar sua bandeira primeiro? Está havendo uma nova corrida espacial, não tenhamos dúvida disso. Uma corrida espacial cujo objetivo agora não apenas objetivos científicos, mas também objetivos econômicos. Olha, interessante o seguinte, essa nova corrida espacial ela pode, inclusive, vir a beneficiar o nosso planeta. Ao invés de destruirmos o nosso planeta em busca de determinados minerais, seria mais razoável ou menos danoso que nós buscássemos esses minerais em asteroides que passam por aí. Também aí, neste caso, o que parece mais viável em vez de nós minerar esses asteroides nas suas órbitas, seria trazer esses asteroides e colocar esses asteroides na órbita da Lua. E aí passar a fazer a mineração já aqui, vamos dizer, nas nossas vizinhanças. Né? Uhum. Agora, veja bem, seria uma forma de você também estar poluindo a Lua, né? Você trazer pedras e colocar essas pedras em volta da Lua. Quantas dessas pedras, ou pedaços dessas pedras, por erros, não iriam cair na superfície lunar? Uhum. Né? É um grande projeto que eu acho que nós temos que tomar muito cuidado com ele, porque pode ser uma primeira grande fonte de descaracterização da nossa Lua, da superfície da nossa Lua. Professor, mas isso é um passo muito grande a ser dado ainda. Você acha que nessa década, em duas, a gente chega já a esse nível de até mesmo montar esse entreposto, como você falou, ou ainda vai demorar um pouco mais? 2 décadas, eu acho que sim. Eu acho que em 2 décadas nós já vamos estar, se não já vamos ter chegado a Marte, o homem já vai estar em Marte, já vamos estar muito perto disso.
E tudo está caminhando, Dalila, para essa rodoviária em órbita lunar. Quem é aí dos anos 90 e assistiu bastante Space Jam deve ter uma ideia do que o professor está falando. Aquele filme lá que tinha as rodoviárias e tudo mais. Quem sabe a gente não chega a ver isso daí, né? Mas como o professor falou, umas 2 décadas ainda para a gente chegar a ver essa exploração, chegar a esse nível. Mas, professor, você falou que pode ser perigoso, não é mesmo? Dessa questão de explorar a Lua e colocar elementos, como você falou, asteroides em volta da Lua, que pode danificar a própria superfície dela, não é? Pode descaracterizar a superfície da Lua, né? De repente, vamos supor, daqui a várias décadas na frente, nós podemos imaginar a Lua cheia de pedra, restolhos, lixos, né? Restos da exploração de asteroides que foram feitos ali em sua órbita, da mineração de asteroides que foram feitos na sua órbita. É apenas um, Dalila, de vários cenários que nós imaginamos possíveis e não gostaríamos que acontecessem, né? Eu falei há pouco da Lua ser usada como painéis, né, como outdoor para divulgação de determinados produtos. Outro seria isso, na exploração de minerais, trazendo asteroides para mineração em órbita da Lua, que não descaracterizemos a superfície da Lua com restantes, né, dessa mineração, resto dessa mineração. Mas existem várias formas que nós podemos descaracterizar a superfície da Lua. E esperamos que isso não aconteça. Agora, eu acho também interessante chamar a atenção do seguinte: a Lua não tem uma biosfera, né? Então, nós não precisamos tomar tanto cuidado como precisamos tomar aqui com o nosso planeta. Ou seja, nós estamos falando de explorar a Lua, estamos falando de explorar Marte, mas espero que essa nossa ida para outros mundos não se dê em virtude de termos deixado o nosso mundo em frangalho, termos deixado o nosso mundo uma forma inabitável. E olha, quanto mais nós olhamos para outros mundos, mais nós vemos que a Terra, que hoje permite vida, as condições que permitem vida no nosso planeta, podem mudar assim de uma hora para outra. Nós não sabemos da estabilidade dessas condições que permitem a vida no nosso planeta. Mas se nós olharmos para os nossos vizinhos imediatos, tanto para um lado para Marte, como para o outro lado para Vênus, nós vemos que já houve muita água líquida rolando na superfície desses planetas. Hoje, Marte é um tremendo deserto. Vênus seria algo aí, uma estufa, né? Algo mais parecido com um inferno de Dante, a superfície de Vênus. O que aconteceu com esses planetas, ainda não sabemos exatamente, mas fica um alerta como que as condições que permitem a vida na superfície de um planeta podem mudar. Se nós formos pensar bem, além do nosso planeta ser uma poeirinha mesmo orbitando o Sol, vida é apenas uma casquinha em volta dessa poeira. É algo muito tênue. E nós, hoje, a humanidade hoje, chegou num número de habitantes tão grandes e com o desenvolvimento de uma tecnologia tão poderosa que age muito fortemente sobre essa biosfera. E os sinais que nós temos recebido, os estudos que nós temos realizado, nos mostram que essa biosfera está se degradando rapidamente. Se nós não tomarmos atitudes urgentes, atitudes imediatas, nós vamos deixar aí para os nossos descendentes imediatos, a nossa primeira geração, os nossos filhos e os nossos netos, um planeta aí em frangalhos, condições de vida por todo o planeta que muito diferentes das que nós temos hoje, muito piores, né, das condições que nós temos hoje. Isso para não falarmos em estarmos caminhando até mesmo para a erradicação da sociedade como nós conhecemos, ou mesmo da vida aqui no nosso planeta. O ser humano tem que se transformar no explorador do mundo, dos mundos, mas não um destruidor, né? A gente não pode pensar na Lua como uma segunda opção, porque nós acabamos com os recursos que a gente tem aqui, não é mesmo?
certo que nós temos que nos espalhar pelo universo. É certo. A sobrevivência da humanidade, estou falando aí em longos períodos de tempo, né? Mas sobrevivendo a humanidade depende disso. São várias as ameaças que nós temos ficando aqui presos no nosso planeta berço. É necessário nós espalharmos no universo, Uhum. mas jamais porque nós destruímos o nosso planeta berço. Que nós jamais entre numa de hoje nós habitamos a Terra, destruímos a Terra, tudo bem, vamos para outro planeta. Como o Carlos Drummond retratou numa poesia, O Homem e as Viagens, que isso jamais aconteça, né? Que nós vamos aí de planeta em planeta destruindo como se fossem gafanhotos, destruindo uma determinada plantação. Acabou aquela parte para outra, há de encontrar outra, até quando? Professor, e a iniciativa privada tem se mostrado também interessada nessa questão, tem saído na frente nessa corrida aí? Pois foi uma decisão política do governo dos Estados Unidos, né, do governo Obama, incentivar o desenvolvimento de tecnologias espaciais pelas iniciativas privadas. Isso tem tido muito sucesso, né? A SpaceX, por exemplo, ela hoje é que está fazendo o transporte dos astronautas norte-americanos daqui da superfície do nosso planeta até a Estação Espacial Internacional, por exemplo. Durante algum tempo, os Estados Unidos ficaram dependendo da Rússia para esse transporte. O Elon Musk vendeu muito a ideia de um benfeitor da humanidade, que queria levar o homem para Marte. É a grande mensagem dele, né? É a grande imagem que ele passa, né? De levar a humanidade para Marte. Mas hoje ele tem sido muito questionado, né? O Elon Musk. Não apenas pelo uso de dinheiro público norte-americano, mas por condições que ele tem propiciado aos trabalhadores das suas fábricas, da Tesla, por exemplo, até mesmo por não respeitar promessas feitas à comunidade científica, como no caso do lançamento da rede Starlink. Nós esperávamos, segundo promessas, segundo dados pelo Elon Musk, que a refletividade desse satélite não fosse tão grande como tem se mostrado ser, o que tem atrapalhado muito, já tem atrapalhado razoavelmente e daqui a algum tempo talvez torne assim muito difícil fazermos observações astronômicas a partir daqui da superfície do nosso planeta. E até mesmo falamos em poluição, né? Ora, poluir o nosso céu, né? Por enquanto é muito bonito, muito interessante você estar observando o céu e você ver passar um trem de satélites. Mas depois que se tornar comum, já não vai ser mais bonito assim, né? Você vai querer ver o céu livre desses objetos construídos pelo homem. E pode ser que a gente chegue num ponto, se o projeto da Starlink for caminhar no sentido que está caminhando, que isso não vai acontecer. Em qualquer momento a gente olhar para o céu, nós vamos ver um ou dois ou três pontos de luz se movendo ali, pontos de luz criados, né, pelo homem. Professor, cheio de informações e reflexões importantes sobre esse assunto, aqui hoje no Giro Ambiental, professor Renato Las Casas. Não parece, professor, mas já se passaram mais de 20 minutos, poderemos conversar ainda muito mais sobre esse assunto, mas eu deixo esse momento se você quiser dar mais algum recado sobre esse assunto, ou quem tem interesse em pesquisar mais sobre, onde poderia encontrar informações, eu deixo esse momento para você passar a mensagem que quiser. Olha, esse assunto é um assunto que me preocupa muito mesmo. Eu estou vendo, olha, eu vou colocar aqui a imagem que o Antônio Guterres fez há coisa de um ano mais ou menos. A humanidade está à beira do precipício e está caminhando na direção errada. Nós estamos na beira do precipício. As condições climáticas nossas estão ali por um triz de se tornarem, não vou dizer que nós não possamos mais contornar o que vem pela frente, mas pode ser que nós tenhamos que pagar um preço altíssimo para isso.
eu sou muitíssimo preocupado com essa questão ambiental. E agora, o que nós vivemos, o que o mundo viveu recentemente, com a epidemia da Covid-19, me deixou meio triste, me deixou meio desesperançoso. Eu acho que uma grande parte da humanidade mostrou que não é capaz de se coordenar, não é capaz de enfrentar algo que ela sabia que daqui uma semana ou daqui um mês poderia levá-la para a morte. Ora, eu estou falando do aquecimento ambiental, é algo que não vai ser daqui uma semana, não vai ser daqui um mês, mas vai ser daqui poucas décadas, vai acabar com a nossa forma de vida, pelo menos acabar com a nossa forma de vida. Vai nos trazer um mundo aí de penúrias, vai deixar para os nossos descendentes, estamos deixando para os nossos descendentes um mundo de penúrias e não estamos fazendo nada. Nós sabemos disso e não estamos fazendo nada. Eu acho, não sei como, não sei o que fazer. Talvez irmos para a rua, gritarmos, exigirmos das autoridades que seja feita alguma coisa. Nós estamos caminhando para o precipício e tudo bem. E aí, o que vai acontecer? Eu espero que iniciativas como essa possam contar com profissionais como o professor que tem essa ideia firme, o pensamento bem formado sobre essa questão, para garantir que a gente tente pelo menos reverter um pouco de toda essa situação que acontece no nosso planeta e não levar essa situação para fora do nosso planeta também, para outra parte do universo. Professor Renato, obrigada pelo seu tempo. A TV Câmara fica de portas abertas para quando quiser falar sobre outro assunto. E obrigada novamente por dividir seu conhecimento. Eu que agradeço muito. E vamos cuidar do planeta, gente. O professor deu um recado importante, vamos cuidar do nosso planeta, vamos ser exploradores planetários e não destruidores. O Giro Ambiental de hoje fica por aqui. Eu convido vocês sempre a visitarem os outros programas no YouTube da TV Câmara Campinas, assim como continuar com a nossa programação. Até a próxima edição.